Vamos ler um texto lá no princípio. Gênesis, capítulo 19. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa de servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas ele respondeu: Não passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto, deu-lhe um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. E eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, todos os lados, e chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Tragam aqui para fora, que abusaremos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e disse: Meus irmãos, peço que não cometam tal maldade. Olhem aqui, tem 2 filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não faça nada com esses homens, porque se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juízo de todos. Vamos fazer com você o pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, do modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o clamor tem aumentado, chegando até a presença do Criador. O Criador nos enviou para destruir. Então Ló saiu e foi a falar com seus genros que estavam para casar com as suas filhas. E ele lhe disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Criador vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que não morra quando a cidade foi castigada. Como, porém, eles se demoraram, aqueles homens o pegaram pela mão, ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse: Assim não, meu Senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida, mas não posso fugir para os montes.
pois receio que a destruição vá me alcançar e morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual posso fugir. Ela é bem pequena, permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena e não há verdade, e nela podeis salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vai depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou na cidade. Então, o Senhor fez chover enxofre e o fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isto veio da parte do Senhor desde o céu. Ele destruiu aquela cidade e toda a campina e todos os montes, moradores da cidade, e tudo que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quando você pega esse texto, para você entender ele começa com um chamado. Chamado para uma caminhada, uma voz que vem ao coração. E o chamado é: sai da tua terra, sai da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Você observa que esse chamado ele veio para a vida de Abraão, que é considerado o pai da fé, aquele que creu e seguiu por um caminho aonde aquele que o chamou o guiou. Mas a trajetória que ele faz, ele leva consigo seu sobrinho Ló. E eu tentando entender um pouco sobre a questão da vida de Ló e o que significa véu, algo que está encoberto. Então ele sai para uma caminhada, mas leva consigo algo que está encoberto. Você pode observar que dentro de toda a orientação que nós recebemos para alcançarmos a salvação, a base é fé. Somente a fé. A fé é o que vai vencer todo o sistema, vem contra aqueles que ouvem o chamado. Mas diante da decisão de caminharmos por fé, nós temos que ter um entendimento. Quem estamos trazendo junto? Quem nos acompanha? Então você observa que o chamado, ele é espiritual. É uma voz que soa no teu espírito. É uma certeza e é um desafio, porque confiar na palavra é o maior desafio. Você observa que a voz que soa no coração e dá orientação a Abraão, dizendo: sai da tua terra, do meio dos teus, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Levando consigo seu sobrinho, podemos entender aqui dois personagens, um espiritual e um natural. O espiritual é aquele que busca discernimento, orientação para prosseguir a sua caminhada. E quando você entende o que é a vida de um espiritual,
é o maior desafio, porque ele não caminha num lugar que a multidão caminha. Ele é separado. Ele vai para o lugar aonde ninguém quer ir, mas levando consigo o outro lado. Chega um momento que decisões têm que ser tomadas, porque não tem como caminhar junto. E lá no momento da trajetória da caminhada, desentendimento veio entre o espiritual e o natural. E agora? Vão ter que apartar, tomar decisões. Diante deles estava um desafio. Aquilo que a voz, a palavra orientava e aquilo que os olhos contemplavam. Então o espiritual, ele segue a palavra. Não importa o que venha acontecer, ele está alicerçado na palavra. Já o natural, ele segue segundo aquilo que os seus olhos contemplam. E dentro dessa situação, decisões foram tomadas. Houve desentendimento entre os pastores de Abraão e de Ló. E Abraão chega e diz: escolha. Qual direção tu vai tomar? Você observa que o nosso lado natural, ele é atraído pelaquilo que eles contemplam, a facilidade. E dentro daquilo ali surgem planos de segurança, de estabilidade, de crescimento natural. Segurança para a família, estabilidade para a família, crescimento financeiro, é para cá que eu vou. Mas o espiritual, ele rejeita para seguir a orientação daquele que o convocou para uma chamada, um desafio de uma caminhada. Então, a decisão de Ló foi para as campinas verdes, há muito pasto. As cidades são prósperas, é um centro. Havia ali 5 cidades, uma planície, terra fértil, muito produtiva. É para lá que eu vou. Você observa que nós só nos damos conta dos problemas quando já estamos enliados neles, quando já estamos enredados por ele. Quando a palavra nos orienta que enganoso é o coração do homem. Quando a palavra nos orienta que pela soberba da vida, dos olhos, da carne, houve a queda. Então aquilo que está diante dos nossos olhos, a maioria das pessoas seguem, buscam, baseado nos seus interesses, e não se dão conta muitas vezes que é um laço para destruição. Então você observa que esse sentimento, ele flui da alma, porque os olhos são a janela da alma. Por isso que Paulo escreve: transforme a forma de pensar. Mude a maneira que vocês estão pensando, porque é aqui que vai vir o entendimento. É aqui que virá a direção. Não é aquilo que teus olhos estão vendo, não é aquilo que teu coração está desejando, não é aquilo que você planejou muitas vezes. Aqui tem segurança, aqui tem estabilidade, aqui tem... E eles entram baseado nesse sonho, estabilidade de vida.
vida fácil. Mas eles não sabiam que aquele povo era mau. E as suas práticas era totalmente desprezível para aquele que quer uma conduta de acordo com a vontade do Criador. Mas estavam lá, estavam participando daquilo, e você observa que a situação começa a se agravar, e a injustiça que dominava aqueles corações, ela chega à presença do Criador, a ponto de decidir: vou destruir, porque não há um justo. Agora, aquele que segue a palavra, ele sabe dos acontecimentos, da hora, do momento em que acontecimentos virão sobre a terra. E o Abraão, ele sabe lá na montanha, distante dos vales, o Criador vai destruir as cidades. Quem está lá? Uma outra metade sua estava lá. E agora ele começa a interceder. Se porventura tivesse 50 justos, destruiria a cidade? Não. Se porventura tiver 45 justos, a cidade seria destruída? Não. Você observa como esse lado que somos atraídos pelos nossos olhos é destrutivo. Porque ele satisfaz apenas esta aparência. Mas ele vai corroendo por dentro, vai destruindo, vai aprisionando, vai escravizando a ponto dele estar nessa situação. E o Abraão começa a clamar. Você presta uma atenção numa situação aqui. Estava lá o sobrinho, mas ele não entrou lá. Está vendo? Tem áreas da vida, não entra. Você não vai conseguir sair. Agora, o clamor leva ao Criador mandar mensageiros. Muitas vezes a gente quer acessar esse lugar, achando que pelas nossas palavras, pelas nossas ações, da nossa forma, nós vamos tirar pessoas dessas condições. Vamos ficar enredados. Tu imagina se ele fosse lá. Homem, sai daí. Imagina diante da fúria daquele povo que se levantou até contra os mensageiros. Imagina contra o Abraão. Ia travar uma guerra. Mas o clamor dele é a confiança. Eu não preciso estar lá. Ele sabe tudo. Então, diante do clamor, ele vai reduzindo a ponto de não ter 10 justos lá dentro. E a cidade ia ser destruída. Mas, pela obediência, se observa que dentro de nós há um sentimento puro, muitas vezes, em relação às coisas verdadeiras, mas há um desejo maligno. E esse sentimento puro, ele clama pela libertação daquele outro lado. Liberte-me. Tenha misericórdia. Socorre.
E aí vai os mensageiros, entra lá, e são rapidamente assediados. Porque uma alma aprisionada, ela já está à beira de uma sentença, a qual aquele que aprisiona se intitula dono dela. E aí entra aquele conflito, como nós lemos aqui. E a vivência lá agora, totalmente destruído o sonho, o planejamento, os planos agora, nada mais tinha sentido, porque agora era escapa pela tua vida. Não tem mais. Larga tudo, desprende-te de tudo. E esse é o maior desafio que enfrentamos. Se observa que lá dentro as filhas se envolveram com os moços de lá, mas nenhum quis sair de lá. Então esse sentimento que está dentro de nós, que são os frutos do caminho do erro, não querem acompanhar decisões a ser tomada. Não deixa essa vida. Isso é prazeroso, não larga. Mas vem comigo, não vou. Sai comigo, não sai. Os mensageiros disseram: pega eles, leva. Não acreditam que verá destruição. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma, atolado num sistema de prazeres terreno, e tudo aquilo que está sendo anunciado não creem. A natureza está dando sinal. Não acredito. Não vai haver destruição. Mas a ordem era: tira de lá, arranca de lá. E eles pegam e saem. Você observa como é difícil, depois de um certo estado na vida, você crer na palavra. A dificuldade, porque a sua mente ela está programada para aquilo ali. Então, quando os mensageiros dizem: vai para os montes, não, nós seremos destruídos. Se eles já estavam sendo libertos, nós queremos ir para Zoar. Zoar também fazia parte da cidade que ia ser destruída. Nós queremos segurança, ainda buscando. Nós queremos estabilidade, nós queremos agrupamento. E a ordem era: não olhe para trás. E o que significa isso? O que significa não olhar para trás? Você observa que na vida somos feridos. Na vida rouba os teus sonhos, teus projetos. Na vida tu é machucado e muitas vezes a mão que embala o berço é a mão que fere. Como entender isso? A boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Como entender isso? E dentro disso, raiva, dor, sentimentos. Porque ali estava agora se desfazendo um projeto. Campinas, tudo certo, lugar lindo, próspero. Ninguém gosta de ser enganado. Eu gosto. Então o engano,
Os olhos enganaram, os desejos enganaram. E quando eles se viram, eles eram escravos, prisioneiros. Mas a ordem sai e não olhe. Por que não olhe? Porque parece que é prazeroso você olhar o seu inimigo sendo destruído. É a minha vingança ver eles cair por terra. Vão cair. A mão do Altíssimo vai posar e vai destruir tudo. E em meio a isso, você está olhando para trás e está congelando traumas aqui dentro. Buscando uma vingança e não uma libertação. Vendo aquele que te oprimiu sendo destruído. Eu quero ver. Ele vai olhar para mim, eu quero estar olhando para ele quando ele cair. Então esse era o sentimento. A cidade que me oprimiu, eu quero ver ser destruída. Quando Paulo disse, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Sabe o que significa isso? Ele estava entrando dentro de si. E estava encontrando estátuas lá dentro. Diante de um desejo de ações, de vingança. Um direito de defender os valores. E não é assim quando nós queremos justiça, porque nós estamos defendendo os valores. Não cabe a nós isso. Me feriram, me machucaram. Você observa como pessoas estão traumatizadas hoje. E não é por temor, é por medo. Sabe, você já encontrou na rua um animalzinho que foi espancado? Que foi ferido? Tenta chegar nele. Tenta pegar ele para ver. Grita. Porque na sua mente estão os traumas de um passado. E diante disso aqui, pessoas estão vivendo, olhando para a destruição, para o mal, para as vinganças. E isso tem se tornado um prato cheio que alimenta aqui dentro. Que parece um combustível. Fica o tempo ali, tempo passa, mas aquela estátua está ali. Eu quero ver a vingança. Se não trabalhar aqui dentro, até hoje está uma estátua lá, cheia de medo, como a gente diz, cheio de chilique, não toque, não pegue, não abrace. Você aqui vê uma coisa assim, congelam. E muitas vezes, famílias têm que carregar essas estátuas. Ou deixo para trás. Um ódio que cega. Um desejo de vingança que domina. Porque a minha vida não era para ser assim. Eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu tinha plano. Fui abusada, fui violentada. Aquele que me protegia foi aquele que me violentou. E a violência não é só física, é emocional. São estátuas. Você quer ver uma coisa? Você tem dificuldade de abraçar. Você tem dificuldade de chegar. Sempre tem medo que vão ferir, que vão machucar. E não querem que você mude daquele estado. Não me tira daqui. Me deixa aqui.
Quando a situação quer realizar a mudança, não quero mais, não vou mais. Como carregar isso? A palavra, ela precisa trabalhar nesta mente para libertar. Precisa entrar lá dentro, fazer uma retrospectiva lá atrás. Lá na vida você observa que a saída era linda. Parece que havia conexão, acordo. O tio e o sobrinho, o espiritual e o natural, caminhando junto. Que coisa linda. Mas chega um momento em que começa a olhar. Você quer ver uma coisa? Não foi assim no jardim. Olha os frutos. Não imagina que é uma morte, que é uma prisão, que é uma sentença. Consequências duras, trágicas. Pessoas estão vivendo dessa forma. Como uma estátua. Sabe que muitas pessoas estão adotando animais, bonecos. Porque não acredito mais. Não acredito nem em si mais. E a depravação tomava conta daquele povo. O que você vê hoje? O que você vê hoje? Essa tristeza, essa dor que assola o coração da humanidade. A violência. E o povo gritando por justiça. Clamando por justiça. E olhando para trás. Querendo ver. Quero ver ser destruído. Quero ver. Você observa que ele vai para Zoar. Não foi para o caminho ou para a direção que o mensageiro mandou. Não, ali é a segurança, lá no monte eu vou morrer. Mas não dá certo, daí ele tem que ir para o monte. Quem foi com ele? Os traumas, as marcas. A imoralidade. O que aconteceu lá? Relacionamento com as próprias filhas. E aí? Quando seguimos aquilo que os nossos olhos veem, que nosso coração deseja, que a multidão anuncia e caminha, vem pra cá, faz isso, faz aquilo, anda comigo, vamos junto. É bom, é tranquilo, é seguro. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Fortalece o teu lado espiritual com a palavra. Confie nela. Vá para o deserto. Vá para as montanhas. Vai para os lugares aquele quando ninguém quer ir. Ninguém confia que de lá pode vir algo bom. É para lá que eu vou. As pessoas não se satisfazem mais com nada. Não é assim? Nada mais que constrói, que conquista aqui.
satisfaz os corações. São prisioneiros, são escravos. Mas a liberdade que vem de uma mente livre, de um caminho muitas vezes solitário, de uma voz que se cala, mas de uma mente, de um espírito que se liga com o Altíssimo, gera na sua volta paz e segurança. Avança sem olhar para trás. Não quero saber o que vai acontecer. Meu alvo está na frente. Vão se arrebentar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não quero saber. Meu alvo está na frente. Observa hoje, o que mais nos prende são as notícias de dor, de morte, de destruição, de caos, de desespero. Estamos olhando para isso, para o grito, para a dor, para o sofrimento, para a perda. E diante disso, julgamentos feitos aqui. Mereceu. Tinha que ser assim mesmo. Ele se envolveu com aquilo. E sem perceber, estamos nos tornando um estado. Porque estamos olhando para nós. Mas nessa noite, há um alvo, há uma direção, há um caminho que te chama, que te convida. Vem comigo. Eu curo as tuas dores, os teus traumas, as tuas feridas. Eu trabalho no teu interior, lá onde tu está preso, lá onde congelou. Você sabe a coisa assim? O amor é um fogo que quebra essas barreiras, que descongela essas mentes, que liberta. E esse amor se chama Messias, o enviado. Ele está aqui nessa noite. E eu te pergunto, se quer prosseguir ou quer ser assestado, olhando para o passado, olhando para a dor, olhando para os traumas, olhando para as marcas, olhando para as feridas, para a cicatriz. Escolha sua. Passa ano, vem ano, nada muda. Por quê? É uma estátua que muda. Vai se desgastando com o tempo. Não há mudança, não há perspectiva, não há projeto, não há visão. Tem medo de tudo e de todos. O que você escolhe? As Campinas? Continuar nessa vida? Ou as montanhas? Desafio, coragem, fé, confiança em meio às batalhas. Avança.